Bom dia, hoje é segunda-feira, hoje são 2 de agosto de 2021. A finalidade desse vídeo é para mostrar a minha indignação. São 2 aspectos. Acabo de receber uma notícia fake, já requentada, dizendo que na Argentina estava se tomando as propriedades das pessoas porque o governo era de esquerda e etc. Eu fui checar e vi que era fake. Esse pessoal de direita precisa parar. Esse pessoal de Bolsonaro, que não é de direita. A direita não faz isso, a direita decente não faz isso. Precisa parar, tá? De viver de fake news. Não é possível construir uma base sólida em cima de mentiras. Não se constrói nada em cima de mentiras. E Bolsonaro nunca passou de uma verdadeira fraude. Desde o momento que optou pelo incentivo à perseguição a Lula, em que se saiu como uma alternativa para salvar o país do buraco que se ameaçava com a roubalheira da Petrobras, desde o momento da facada que ninguém sabe se é verdade ou não, e de todas as histórias que envolvem a família Bolsonaro. É só fake atrás de fake, e isso me irritou tanto. Eu ia sair agora para o presídio, parei para fazer esse vídeo. E para fazer esse vídeo, para dizer uma outra coisa, que eu acho fundamental, eu acho que é papel importante, minha contribuição para a sociedade, minha contribuição, já que eu não tenho milhões de seguidores, mas acho que meus vídeos influenciam, fazem a reflexão de muitas pessoas que assistem esses vídeos. Em 2018, Jair Bolsonaro teve 57.797.846 votos, contra 47.046.906 votos de Haddad. Ou seja, Bolsonaro, dos votos válidos, daquelas pessoas que votaram, ele teve 55% e Haddad 48%, 55,13% e Haddad 44,87%. Agora prestem atenção. Prestem atenção, fonte do TSE aqui na minha frente no computador. Votos brancos, 2.487.593, correspondente a 2,14%. Votos nulos, 8.608.105 votos, correspondente a 7,43%. Agora prestem atenção, abstenções, deixaram de ir para a rua votar 371.704 pessoas deixaram de ir para a rua votar. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que Bolsonaro se elegeu com dos votos válidos, somente 104 milhões de pessoas votaram. É só você somar 57 milhões de Bolsonaro com mais 47 milhões de Haddad. 10 milhões de diferença. 10 milhões de diferença. O que significa deixar isso claro para você, eleitor? Desculpa. O que significa deixar isso claro para você, eleitor? Significa mostrar que essa farsa que Bolsonaro está criando do voto impresso, que é necessário, é claro que é necessário o voto impresso, mas não para essas eleições agora, não tem cabimento. O que é necessário é uma terceira alternativa,
É uma terceira opção, que não seja aquela opção que tenha roubado a Petrobras e que tenha montado o mensalão e tenha tirado dinheiro para poder administrar, porque o Congresso é viciado. O Congresso é viciado, só vota as leis, só faz o que o presidente quer, se botar na mão do Congresso o que o Congresso quer. E para isso, meu amigo, tem que ter muito jogo de cintura. Então é necessário mudar, e a mudança passa por uma sugestão simples. 1/3 do Congresso precisa ser, 1/3 dos cargos eletivos em todo o país precisa ser honorífico. O que é honorífico? Cargo de honra, sem eleição, sem remuneração. Você se elege e pode se reeleger por várias vezes, mas não tem remuneração nenhuma. E 2/3 poderia ser remunerado, mas só teria uma eleição, uma única eleição. Pronto. A partir daí, você quisesse continuar no Congresso, tivesse voto para isso, você ia para o lado do 1/3 de que seria eleito sem remuneração. Acabaria com essa palhaçada de depender do Congresso, de molhar a mão do Congresso, de liberar dinheiro para o Congresso, para os parlamentares votarem as leis necessárias para o bem da nação. Então eu recebi uma matéria fake que me deixou louco, ensandecido. Não é possível. O Brasil não pode viver mais desse jeito. Nós temos filhos pequenos. Nós temos pessoas passando fome nesse país, enquanto uma pessoa desequilibrada briga loucamente pelo poder. Entre votar em Bolsonaro e votar em Lula, eu prefiro votar em Lula, porque Lula, quando nada, fez alguma coisa e talvez tome vergonha na cara para administrar o país sem se envolver com essa vagabundagem com que ele se envolveu. Talvez Lula volte ao Lula raiz, ao PT raiz, que foi o que deu início a uma nova vida, a uma nova oxigenação na política brasileira. Com a explosão de partidos, com tudo. Mas entre Bolsonaro e Lula não há outra opção. E é aí que entra a questão. É aí que entra a questão. Eu acabei de mostrar, Bolsonaro teve 57 milhões, é fonte do TSE, 57 milhões de votos. Haddad teve 47 milhões de votos. Abstenções, ou seja, deixaram de ir votar, 31 milhões. O que é que preocupa Bolsonaro para ele brigar tanto por esse voto impresso? É justamente esses 31 milhões de eleitores que não votaram, que ficaram em casa. São justamente esses 8 milhões de eleitores que votaram nulo. São justamente esses 2 milhões de eleitores que votaram em branco. Aí você soma 8 milhões com 2 dá 10. Com mais 31 milhões das abstenções, são 41 milhões de eleitores potencialmente habilitados para votar contra Bolsonaro. Ah, mas por que votaria contra Bolsonaro? Quem garante que eles não vão votar a favor de Bolsonaro? Porque eles queriam coisa melhor. Eles deixaram de votar porque não acreditaram nem em Bolsonaro e nem em Lula. Ora, se depois de ter experimentado Bolsonaro e ter tomado na cabeça e ter visto que a política não melhorou, que a roubalheira não melhorou, que o ministro que vários ministros caíram por denúncia de corrupção, dentre eles o ministro do Meio Ambiente, que o país está em uma hiperinflação, que a gasolina está subindo 47% na fonte, lá onde se é distribuída, porque o preço da gasolina é atrelado ao preço do barril do petróleo internacionalmente. Quando baixa, não baixa aqui, continua no mesmo
o mesmo preço. Então, era necessário parar para fazer essa reflexão, gente. Chega de fake news. E quando você receber um fake news, ou quando você receber uma matéria falsa, uma notícia falsa, fake news, notícia falsa em português. Quando você receber uma notícia falsa, pelo amor de Deus, apure, cheque. Não vamos dar asa a mais desgraça que está acontecendo nesse país. É polícia agindo, batendo em advogado. É polícia criando asa para bater, matar e acontecer. Os péssimos polícias. É milícia crescendo no país inteiro. É a vagabundagem tomando conta do poder. Porque são os mafiosos que entraram nessa rede de politicalha que nós estamos vivendo. As pessoas de bem estão longe disso. Procuram proteger suas famílias de forma correta. Ter uma arma dentro de casa, defender uma arma dentro de casa para proteger a família, não é pegar, sair com uma arma no bolso para dar um tiro no primeiro que me fecha na curva por uma circunstância qualquer, no trânsito, e me dá um tiro. Isso não é ser de bem, isso não é ser do bem. Um homem que desde o início podia ter comprado as vacinas, encomendado, contratado as vacinas para poder salvar a nação de 257 mil mortos, insiste em fazer carreata, passeata, certo? Motociata, seja lá que ata for, sem máscara, pegando crianças, desafiando a doença, possibilitando a transmissão, o aumento da transmissão, dando péssimo exemplo. Não é nenhum exemplo de pai maravilhoso, não é nenhum exemplo de marido maravilhoso, não é nenhum exemplo de porra de nada. Eu não sou melhor do que ninguém, eu errei pra caramba na vida, mas eu busquei aprender com os meus erros. Eu busquei aprender com os meus erros. E não digo que não vou errar, mas não vou roubar ninguém, amigo. Não quero pegar um centavo de ninguém, porque não quero que ninguém pegue um centavo meu. Se meter a mão em um centavo meu, tem confusão. Agora também não vou me perdoar se eu meter a mão em um centavo de um outro alguém. A gente apanha para aprender, Bolsonaro. Eu acho que você ainda vai apanhar. Você ainda vai apanhar. A vida ainda vai lhe dar. Porque não há nada aqui que se faça na terra que não se tenha que se pagar. A vida cobra, Bolsonaro. A vida cobra. E quando menos esperar, você vai estar chorando as lágrimas das dores, do sofrimento de uma doença triste. Não porque eu queira, não porque eu deseje, mas porque a vida cobra. Que Nossa Senhora nos guarde, nos proteja, que possamos ter um bom início de semana. Nos abençoe a todos os nós brasileiros, porque precisamos abrir o celular com uma matéria falsa, distribuída, justamente para fazer a mesma coisa que fizeram nas eleições passadas. Foi tão desagradável que quase 45 milhões de brasileiros deixaram de votar. Gente, é muito voto. E tenham certeza, esses 45 milhões não vão votar em Bolsonaro. Vão sair de casa, possivelmente para votar em Lula, para votar em uma outra pessoa da direita, mas não vão votar em Bolsonaro. Não vão votar em Bolsonaro, porque viram naquela época que Bolsonaro não era a melhor opção para se eleger. Ele poderia ter sido eleito com
57 milhões mais 40 milhões, 90 e tantos, 97 milhões de votos, quase 100 milhões, mas não foi. A quantidade, é só você olhar no site do TSE, os números que eu estou lhe dando aqui são exatamente precisos. 55% dos que votaram corresponde a 57.797.847 votos de Bolsonaro, contra 47.740.906 votos de Fernando Haddad. Você acha que esses votos de Fernando Haddad, os 47 milhões, não serão de Lula? Serão de Lula, claro. Bolsonaro aumentou o eleitorado ou diminuiu? Diminuiu. Por que diminuiu? A gasolina subiu. Quem acreditou nele deixou de acreditar. A inflação subiu. As pessoas estão passando fome. Bolsonaro fez obra no Nordeste, se você ver, aumentou imensuravelmente o número de pessoas que estão admiradas com Bolsonaro, apoiando Bolsonaro. Conversa fiada, amigo. Conversa fiada. Aqui na Bahia nós não suportamos mais o PT. Não suportamos. Pelos funcionários públicos, principalmente. Mas querer Bolsonaro é mentira. Um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Tenha piedade da gente. Que Nossa Senhora ponha a mão sobre nossa cabeça, nos abençoando. Mas acima de tudo, não vamos perder a fé.